ter dinheiro suficiente, tá? De não ter a escassez. Por quê? Porque existe alguma coisa, esse sorrisinho maldoso, a escassez aí ela está embutida. Porque a gente pensa não é só no dinheiro, tá? Quando você tem medo de perder, você tem medo de não ter aquela coisa, de você ficar muito presa a esse tipo de materialidade, tá? De um modo geral, vai faltar isso, vai faltar alimento, vai faltar tempo, vai faltar roupa, vai faltar a escassez. Então nós temos que, na física quântica, né, vamos lá para o cantinho de lá, nós temos que saber que tudo é energia e a gente pode transmutar essa energia, tá? Dependendo do que? Da nossa vibração. Nós conseguimos fazer isso já? Sim ou não? Às vezes. Mais para mais ou mais para menos? Mas se você faz uma vez, você pode fazer sempre, tá? Esse que é o grande pulo do gato. Pulmões, medo de absorver a vida. A gente tem medo de viver, gente. Se nós não tivéssemos medo de viver, a gente não ia ter medo de nada. Por que a gente tem medo? Porque falta na gente o quê? O principal, amor. Não temos medo de nada. A vida vai se tornar o quê? O que nós quisermos. Aquele mar de rosas, aquele nosso porto seguro para nós vivermos. Só aproveitando o que a vida tem de melhor, tá? Quistos, alimentar mágoas, falsa evolução, tá? Então, aquelas pessoas que têm vários quistos no corpo, ou quisto dentro, ou qualquer tipo de tumoração, tá? Também é o que? Alimentar mágoas. E a gente sabe muito bem, vamos pegar o câncer, tá? Que é uma doença proveniente do que? Das tristezas que a gente traz. Que a mágoa é uma coisa, a tristeza, ela é um passinho além da nossa mágoa. E a gente guarda isso, a gente gosta de alimentar, a gente gosta de guardar as coisas ruins. A gente faz questão de guardar os momentos difíceis da nossa vida. E toda vez que nós falamos de um momento difícil, para a nossa mente, aquilo está ocorrendo naquele exato momento. Se não estiver ocorrendo naquele exato momento, tudo que você vê, tudo que você fala, a tua mente não sabe se aquilo já aconteceu ou está acontecendo agora. Se você estiver vendo um filme, a tua mente acha que você é partícipe daquele filme. Então, tudo isso é uma ilusão. E nós vivemos nessa ilusão. Então, quando nós começamos a relembrar momentos difíceis da nossa vida, para nossa mente nós estamos vivenciando aquele momento. Por isso que as doenças criadas por nós, elas têm muitas vezes aquele pico de aumento, de desenvolvimento mais rápido, quando nós não estamos bem, quando nós não estamos emocionalmente bem. Observa. Então, esse é o quê? É um ponto que a gente tem que ficar atento. Porque nós estamos nos alimentando do quê? Das nossas má energias, das nossas má vibrações, tá? Permear quase todas as doenças, ou todas as doenças. Porque a má água que nós alimentamos, nosso corpício, ela tem 75% de água. Então, toda vez que você pensa que você guarda uma coisa ruim, você está contaminando a água do teu organismo. Por isso que aquele estudo do Sakamoto, quando ele fala do estudo da água, tá? Ele mostra os cristais da água, que eles são impregnados pelo nosso pensamento, pela nossa voz, pelo que se escuta. O que nós estamos pensando para nós? O que nós estamos fazendo com a nossa água? Com os cristais da nossa água? O que eu tanto reclamo? Ou o que eu tanto elogio? O que eu tanto vibro em amor? Como está a minha
vibração está mais positiva ou negativa? Durante o dia eu procuro pensar em coisas boas ou coisas ruins. As situações delicadas que nós vivemos, nós entendemos que aquele momento a gente traz, a gente não fica remoendo. Ainda, a gente guarda, aquilo vai sendo guardado por um tempão. Então, como nós fazemos isso, nós estamos alimentando as nossas doenças. O ser humano como um todo, o médico, ele olha para aquele ponto, ele é especialista. E você não pode olhar uma pessoa, tá? Ou olhar qualquer coisa por um ponto. Tem que olhar o todo, você tem que entender para você poder ajudar. Você tem que olhar por que aquilo aconteceu no teu organismo. Aconteceu por algum motivo. O que foi? Quando você chega ao ponto de partida e você toca, você muda aquela energia do ponto de partida, aquilo tudo se dissolve ou melhora. Tem uma melhora extrema. Mas eles ainda precisam trabalhar um pouco isso. Já fizemos isso? Tudo já foi. Nós guardamos aquela energia do que? Do fracasso, da tristeza, do desapontamento, que não deixa de ser uma tristeza que nós temos, uma mágoa. Vai tudo ali para o rio. Por isso que muita gente tem que pedra no rio. Se você observar quem tem pedra, o que aconteceu antes? Qual foi o advento que aconteceu? Que precedeu aquele evento? Sempre vai acontecer. Sinusite, irritações com pessoas próximas, com pessoa próxima, tá? É o que vem de fora, as nossas irritações, tudo que afeta essa parte, vem o quê? As desavenças que nós temos com a pessoa próxima, conosco mesmo, tá? Então, pessoa próxima, quem é a pessoa mais próxima de mim? Eu sou a pessoa mais próxima de mim. Então, irritação com quem? Comigo mesmo. Tireoide, tá? Humilhação. Por quê? Porque eu não consigo verbalizar aquilo e aí fica. Vou engolindo, tá? Quando a gente engole muito sapo, quando a gente submete alguma coisa e não verbaliza, onde a gente vai ter problema? Nessa parte gástrica, tá? Estou engolindo sapo, não estou colocando para fora, o bicho fica ali, né? Tumores, alimentar mágoas, acumular remorsos, tá? Por quê? Porque a gente não quer olhar. Mágoa a gente não precisa mais falar, né? Já está mais do que subentendido. Remorso, tá? A gente vai ter remorsos, por quê? Porque a gente não aceita se perdoar, tá? A falta de auto-perdão é enorme. E aí nós começamos aqui um processo de culpa. Úlceras, medo, crença de não ser bom o bastante, tá? Observa quando a gente às vezes fica nervoso, não dá? Não dá? Dá. Então, toda essa parte aqui, a nossa parte gástrica, tá? O alimento, ele tem que levar amor para nós, ele é a nossa fonte energética, tá? Se eu tenho medo de enfrentar as situações, como é que aquilo, que é uma fonte energética para mim, ela vem? Ela vem contaminada. Observa quando a gente está muito aborrecido. A gente às vezes consegue comer? Não. Quando, às vezes você come e você acaba vomitando. Você come e começa com dor no estômago. A comida não digere. Então fica aquele peso. Por isso vamos tomar cuidado com os nossos sentimentos, principalmente daqueles que escondemos de nós mesmos. Nós somos sinceros conosco? Somos ou não somos? Não? Às vezes sim, às vezes não.
Às vezes, sim. Às vezes sim. Você acha que você é sincero com você? Às vezes sim. Eu acho que não. Eu acho que nós procuramos o quê? Algumas falsas justificativas para nos aceitar, porque a gente não se aceita. Aí, enquanto nós não nos aceitarmos, nós não nos amarmos, nós não estamos sendo sinceros conosco. A proporção do sim, nesse caso, é bem inferior ao do não. Nós procuramos sempre não sermos sinceros, não sermos verdadeiros com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com as nossas crenças. Tá? Quem escolhe os sentimentos retarda o crescimento da alma. Tá? O que a gente faz? A gente não joga os nossos sentimentos para debaixo do tapete? Ah, não, eu prefiro não falar porque para evitar discussão. Você não precisa discutir. Você pode colocar as situações sem discussão. Tá? E às vezes as coisas... Você fala as coisas mais duras falando baixinho e olhando nos olhos da pessoa. Você não precisa gritar, você não precisa xingar, você não precisa discutir. É só você saber colocar. Eu digo, é preferível, por exemplo, me pegar espanando do que me pegar falando baixinho ao pé do ouvido com a pessoa. Não me queiram ouvir falar bem baixinho ao pé do ouvido. É difícil? É ou não? Não? Eu faço, mas querer. Sim, sim. Basta querer. Mas as pessoas sabem querer isso? Bom. Então se torna fácil ou difícil? Difícil. Por quê? Porque a pessoa precisa querer. Precisa ter consciência primeiro disso tudo. Sim, sim. Precisa ter consciência e realmente se propor ao quê? A se olhar plenamente. Ninguém quer se olhar. É muito mais fácil nós ainda apontarmos para quê? Para os outros. Os outros são culpados da nossa desgraceira. Os outros são responsáveis pelas coisas que nos acontecem. E não são. Somos nós. Literalmente somos nós. Nós nos amamos? Não. Sim ou não? Não. Não? Queremos nos amar? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Que você quer se amar? Às vezes eu quero, às vezes não quero. Então. Às vezes eu me odeio. Então. Eu tô me odiando. Por quê? Eu tô tomando todo cacetado do mundo na cara. Por quê? Porque outro dia eu tomei um galo, hoje tomei 2 bolas na cara, hoje bati. Ontem bati minha cabeça na parede. Ontem Sabe por quê? Perdoa o outro? Mentira. Não chega pra nada. Ah, que bom, pelo menos é sincero. Pelo menos é uma coisa boa, sincera. Eu sou. E amor? Nós temos amor por nós? Nossa. Esse nosso é de bom, né? Que bom. De todos os homens que conheço, o mais sensato é o mau alfaiate. Cada vez... Não, ao meu alfaiate. Meu alfaiate. Cada vez que vou a ele, toma novamente as minhas medidas, tá? Se nós começarmos a trabalhar isso em nós, sermos os nossos alfaiates, todos os dias nós vamos ver as nossas medidas, o que nós melhoramos, tá? Se nós pioramos ou não. Quanto aos outros, tomam a medida apenas uma vez e pensam que é seu. Julgamento é sempre o do meu tamanho, tá? Toda vez que o Cristo falou uma frase que agora me veio à mente, toda vez que você julgar alguém, você vai ser julgado da mesma forma, tá? A frase que ele usou ao pé da letra eu não me lembro, mas a ideia é essa.
Toda vez que nós começamos a julgar alguém, tá? Nós temos que observar que alguém vai também nos julgar. E esse alguém que vai nos julgar, quem vai ser? Quem vai ser esse julgador de nós? Nós mesmos. A gente mesmo. Por quê? Porque o outro não existe. Se eu olho para o outro e começo a apontar os erros do outro, eu estou identificando o quê? Os meus erros no outro. O outro sempre vai ser o meu reflexo. Então, se eu julgo alguém por algum ato, é porque aquele ato ainda permeia a minha personalidade. Tá? Então, isso é que nós temos que ter atenção. É aceitar, como Cristo falou, aceitar o próximo como a si mesmo. Quando ele fala, ame o próximo como a ti mesmo, esse amor engloba tudo, a aceitação, o ver que a pessoa está, o estado que a pessoa está. Ele nunca fez distinção a ninguém. Por que ele veio para os pobres e para os esfarrapados? Quem são esses pobres esfarrapados? Para que o Cristo veio? Quem são? Nós. Somos nós. Nós ainda somos doentes da alma. Nós precisamos o quê? Ter essa aceitação. Por que eu digo que nós acabamos sendo o quê? Nós mendigamos a atenção das pessoas, nós mendigamos o amor das pessoas. E nós nos vendemos por bagatela. Se alguém te dá atenção, se alguém te dá carinho, um pouco de atenção, um pouco de carinho, você se entrega plenamente.